Bom dia, meus amados irmãos. Eu quero aproveitar esses poucos minutos que eu tenho aqui, antes de começar a trabalhar, para deixar uma meditação que eu acho que é de suma importância para todos nós, né? Para todos nós. Então, eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Judas, no versículo 11, né? O assunto é bem rápido, né? Não vou tomar muito tempo. Que diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Quando você lê pela primeira vez a história de Balaão, lá no livro de Números, quando a gente lê a história de Balaão, a gente não, sem o apoio das outras escrituras, dos outros lugares onde está dizendo ali que, sem o apoio das outras escrituras, a gente não encontra nada de errado, né? Balaão foi aquele profeta que que Baraque chamou ele para amaldiçoar o povo de Deus. Então Balaão disse assim: eu sou um homem de Deus, eu não vou fazer nada sem perguntar antes ao Senhor. E então Balaão passa a noite, ora a Deus, pede uma resposta, e Deus diz para ele: Balaão, você não pode ir com esse homem, despede ele, e não, porque tu não pode amaldiçoar este povo, porque este povo é bendito. Tu não pode amaldiçoar o meu povo, que é o povo de Israel. Quando você lê a história apenas ali como ela está narrada no livro de Números, se não me engano, você acha Balaão um sujeito muito honesto. Ele chega a dizer para Balaque assim: olha, ainda que tu me desse tuas mulheres, tua casa, teu carro, muito dinheiro, eu não faria nada para traspassar a vontade de Deus. Porém, meus irmãos, a gente, com o apoio das escrituras, das outras partes da Bíblia, que a gente descobre as coisas. Eu tenho dito sempre: Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Ninguém pode de maneira nenhuma desafiar a sabedoria de Deus, né? Ele é bom o tempo todo, como eu tenho dito sempre. Então Balaão chega ali e faz uma pergunta simples para Deus, e Deus não demora a responder para ele. Deus responde prontamente: o que você quer, Balaão? Senhor, eu quero que tu me dê uma direção. Eu posso ir com esses homens? Ele diz assim: não, você não pode ir com esses homens. Mas o desejo, a vontade no coração de Balaão era mais forte do que a fazer a vontade de Deus. E então por isso que ele insiste em andar num caminho errado. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará para aquilo que a enviei. Quando nós pedimos uma direção de Deus e Ele nos dá, Ele cobra isso. Que você obedeça ou não a esta orientação dele, ela terá consequências na nossa vida. Se você pediu a Deus uma direção e ele disse assim: olha, vai pelo lado direito, e você foi para a esquerda, essa palavra que saiu da boca de Deus, ela não vai voltar vazia. Não vai ficar por isso mesmo. Isso trará consequências graves para a sua vida, que pediu a direção de Deus, que ocupou o tempo de Deus e que desprezou sua palavra. Então a gente vê que Balaão, na verdade, o desejo que ele tinha de fazer o que ele queria era muito mais forte, como a maioria das pessoas hoje em dia. Elas querem as coisas dizendo que é Deus que quer, quando na verdade quem quer é elas. Ah, o Senhor me botou isso no meu coração, eu quero fazer isso. Às vezes é a nossa vontade. Não adianta pedir direção a Deus se não estivermos dispostos a seguir esta orientação. Não adianta pedir a Deus: Deus, me dá um coração puro, se eu não tenho esse interesse de ter um coração puro. Deus, me diz o que tu queres de mim, se tu não quer fazer
fazer o que Deus quer que você faça. Você não pode fazer isso. É por essa razão que aqui no livro de Judas, ele fala desse tipo de pessoas, né? Que é como, que ele diz assim, entraram pelo caminho de Caim, pelo engano do prêmio de Balaão e da contradição de Coré. E quantas vezes, quantas pessoas a gente não vê envolvidas nisso? Você sabe que se você olhar a Bíblia, que nem eu estava lendo de manhã, né? De manhã a Bíblia diz assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus. O sol nasce glorificando a Deus. O sol nasce anunciando sua grandeza, seu poder, sua força, sua sabedoria e sua glória. Mas aí nós fazemos diferente. Amanhecemos o dia cobrando de Deus, pedindo de Deus direção que não queremos seguir, pedindo a Deus direção que a gente não está disposto a seguir. Balaão estava cheio de ganância, Balaão estava cheio de amargura, Balaão estava cheio de ganância e de ambição. Ele queria aquelas riquezas a qualquer custo, por isso ele insistiu em orar a Deus para seguir por um caminho errado. E agora, a maioria das pessoas, a gente vê essa agonia que muitos cristãos passam, porque não têm uma comunhão firme com Deus. Eles não conseguem sentir alegria, eles não conseguem sentir prazer em servir ao Senhor, eles não conseguem sentir gozo no seu coração, eles não têm prazer de dobrar os seus joelhos e dizer, Jesus, graças te dou pelas minhas mãos. Graças te dou pelos meus pés, pela vida, pelo fôlego de vida que está em mim. Tu me deste a vida, meu Deus. Não sabe o que é isso? Aí entraram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é o caminho da inveja. É o caminho da inveja do seu irmão que era bem sucedido. É o caminho da inveja que ele tinha de Abel. Abel era um homem de Deus, era um homem de fé, era um homem que tinha uma vida, uma comunhão com Deus. E Caim só tinha inveja dele e mais nada. Por que que meu irmão é abençoado e eu não sou? Por que tu abençoasse ele e não abençoa a mim? E Deus diz assim, o que é que você tem, Caim? Eu faço por você o que eu faço por Abel. Se você fizer direito, você também será abençoado. Deus dizia para Caim, se tu fizeres direito, se tu fizeres como eu estou fazendo, você também obterá êxito. Mas ele preferiu entrar pelo caminho do ódio. O caminho da inveja, o caminho da maldade. Ele disse, eu não quero andar por esse teu caminho, Senhor. Eu tenho uma forma de dar jeito nisso. Eu vou matar Abel. Entraram pelo caminho de Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Claro! Como negar isso? Irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem é excessivamente maligno. Nós temos que ter consciência que a carne é inimiga de Deus, que nós naturalmente somos inimigos de Deus. Temos que ter consciência, que temos que ter uma vigilância de estar sempre nos humilhando ao Senhor, nos humilhando, dizendo, Jesus, me livra da soberba, me livra do orgulho, me livra da vaidade, me livra da ruína. Não permita que o diabo me engane, não permita que o pecado engane o meu coração e eu comece a pensar mal de ti, quando na verdade eu deveria estar pensando mal de mim mesmo. Está dizendo assim, o meu coração é maligno, eu é que sou infiel, Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Mas Balaão preferiu entrar pelo caminho da ganância, continuou insistindo com suas orações para andar num caminho que Deus não queria que ele andasse, e isso teve consequências graves para ele. Isso acontece conosco também. Outra coisa que eles entraram aqui para encerrar, e pereceram na contradição de Coré. Coré foi outro sujeito que demonstra muito bem a nossa maneira de agir em relação a Deus. Esses três tipos de pessoas são três tipos de crentes fracassados.
Aqueles que entraram pelo caminho de Caim, pelo caminho de Balaão e pela contradição de Coré. Eles são a representação do fracasso de pessoas que pensam que conhecem a Deus e que pensam que podem enganar a Deus. Eles são uma prova do fracasso, porque Coré era um contraditor. Ele dizia, você lembra de uma vez que Deus chegou e disse assim para Saul, Saul, eu vou te dar uma última chance. Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Eu vou lhe dar uma última chance, vai em tal lugar, e deu a ele uma missão difícil. Você chega em tal lugar, você mate aqueles amalequitas, né? Porque são meus inimigos, e destrua tudo, não traga nada daquilo de lá, não traga boi, não traga ovelha, não traga nada. Saí disse assim, não, que bom, Deus me deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Eu estava rejeitado, mas ele agora está me dando uma nova oportunidade. Daqui a pouco chega Samuel para se encontrar com Saul. Saul, o que tu fizeste? Tu não obedecesse a Deus. Deus disse para não trazer essas coisas para cá. Deus disse para não trazer essas ovelhas. Deus disse para não trazer esses animais. Deus disse para não trazer essas pessoas. Elas estavam condenadas. Deus te deu uma missão. Não, eu fiz exatamente como Deus fez. Existe maior descaramento do que esse? Como tu fez exatamente? Tu fez exatamente o contrário. Contrariando a Bíblia. Contrariando a palavra de Deus. Eu tenho mostrado para minha esposa, tenho mostrado para muita gente, eu digo, como você pode dizer que um culto desse é para Deus? Quando você faz um culto temático, um culto de uma coisa, a Bíblia diz, culto se oferece a Deus. A minha casa será chamada casa de oração e nada mais. A igreja é um lugar onde as pessoas se dirigem para orar. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. A igreja é um lugar onde os crentes se dirigem para orar, para se sujeitar a Deus, para colocar a boca no pó, para chorar, para suplicar o favor de Deus e o perdão e a graça para a sua vida. Não é para outra coisa. Mas aí inventam um culto temático e a primeira coisa que fazem é tirar o púlpito de diante da igreja, tapar o nome de Jesus e botar o nome de alguém ou de alguma coisa ali. Aí diz, não, esse culto é para Deus. É para Deus. Que nome está escrito em cima daquele altar? Que nome é aquele escrito em cima daquele altar? Para quem é este culto? Por que contrariar a vontade de Deus? Porque nós não somos mais fortes do que Ele? Será que a ameaça de um juízo eterno, de sermos lançados no fogo do inferno eternamente, não nos traz temor ao nosso coração? Temos que continuar contradizendo a Deus. Para quem é este culto? Você fez um bezerro de ouro, você fez um animal de 4 patas, está fazendo um culto a ele, está dizendo, não, este culto é para Deus. Você não vai viver eternamente. A sua vida vai acabar. Se nós acreditamos, existem os espíritas, existem os budistas, existem os católicos, existem os crentes, existem todas as religiões no mundo. A minha religião é essa daqui. Essa Bíblia, desse tamanho aqui, ó. Essa é a minha religião. Eu acredito no que essa Bíblia diz. Acredito nisso aqui. Se acabar o mundo, não tiver inferno, não tiver Deus, não tiver Jesus, se tudo isso foi uma grande bobagem, então eu fiz o meu papel como os budistas estão fazendo dele, como os outros estão fazendo dele, como os espíritas estão fazendo dele. O resultado eles vão colher como eu também vou colher. Agora, não vejo razão para um crente carregar uma Bíblia, dizer que tem fé em Deus e viver contrariando o que está escrito nela. Não vejo motivo para você dizer, eu acredito na Bíblia e contrariar todos os dias, como Coré fez.
contrariando a Bíblia, contrariando os escritos de Deus, contrariando e dizendo, não, nós estamos fazendo exatamente como o Senhor nos mandou. Faça como Davi, faça como os homens de Deus. Olhe para o céu, diz assim, Senhor, quando eu olho para os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criaste, que é o homem, para que te lembre deles. Quem é você? Quem sou eu? A lua não ofende a Deus, o sol não ofende a Deus, o vento, o mar não ofende a Deus, os animais não ofendem a Deus, os planetas não ofendem a Deus. As galáxias estão girando com seus bilhões, trilhões e quaquilhões de estrelas, seguindo uma ordem que Deus deu a elas e elas obedecem. Estrelas que são milhões de vezes maiores do que o Sol, obedecem a Deus. O Sol se põe e nasce todos os dias obedecendo. A Terra gira em torno do Sol, obedecendo uma lei que Deus fez. E por que esse interesse de Deus conosco, quando tudo que nós fazemos na vida é contrariar a sua vontade e irritar ele, como a Bíblia diz. Todos os dias eu estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, que anda por um caminho que é mau, e que não se converte nem se dobra diante de mim. É isso que Deus diz. Todos os dias eu estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Quem é o homem? Por que esse interesse de Deus por nós? Isso por si só é suficiente para nos fazermos compreender que Deus é bom, que Deus é bom. Lembre-se disso, quando você se acordar, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Quando o dia só, Deus pode ter ficado brabo com você ontem, mas hoje de manhã, a misericórdia dele se renovou em seu favor. Deus está te estendendo a mão. Deus está te estendendo a mão. Quando você pedir alguma coisa a Deus, acredite que ele está te dando e você receberá. Quando você pedir uma orientação a Deus, vá pelo caminho que Deus te mandou. Porque haverá graves consequências se você pedir alguma coisa a Deus. A minha palavra não voltará para mim vazia. Faz de conta que é uma consulta que você vai fazer. Você vai lá no médico, você vai fazer uma consulta, você vai pagar R$200. Aqui está a receita, você toma esse remédio aqui e você vai sarar. Se você tomar o que não vai tomar, não interessa. Você vai pagar pela consulta. E assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará para aquilo para qual enviei. Se foi para a bênção, obedeça. Se você não obedecer, você sofrerá graves consequências disso. Não brinque com Deus. Deus é bom, é misericordioso e todos os dias a sua misericórdia se renova para nós, para nos dar uma nova oportunidade de corrigir nossos caminhos e de viver a vida pelas mesmas razões que Deus vive. Porque viver é bom. Porque viver é viver para contemplar a beleza de Deus, sua santidade, seu poder, sua grandeza, sua força, sua sabedoria, sua glória. Que coisa maravilhosa! E um dia veremos esse Deus face a face e o adoraremos eternamente. E esse dia está bem próximo. Você sabe disso. Que Deus te abençoe, que dê um dia bem abençoado, maravilhoso para você. Aproveita as oportunidades que Deus te dá e você será feliz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Guarda essa palavra no teu coração. Ela é a tua vida. Amém.